havia um acordo com a imprensa de que poderia ficar apenas nos 15 minutos iniciais, mas 2 integrantes da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça continuaram e neste período divulgaram tudo o que era falado ali dentro da audiência. O senhor considera que esse ato foi um ato falho do Tribunal de Justiça que divulgou todas as informações no site do Na verdade, ele extrapola um ato falho, ele passa a ser um ato que gera nulidade processual, a nosso ver. Porque, vejamos, havia um ajuste previamente feito entre o tribunal com determinações de como a imprensa deveria se comportar naquele dia, que ficariam na sala do júri, poderiam fazer imagens nos primeiros 15 minutos, após, quando começasse a audiência, a imprensa não permaneceria na sala, a imprensa seria retirada, podendo acompanhar quem entrasse ou saísse da sala dessa forma. Então estava tudo muito bem organizado. O que ocorre é que ficaram presentes na sala assessores de imprensa do tribunal, e nota-se que no site do tribunal, por volta de 1h da madrugada, essa é a hora da postagem que consta no site, foram divulgados frases e coisas que as testemunhas, informações que as testemunhas prestaram em juízo. Por exemplo, o que a delegada disse, o que a dentista disse, o que o médico disse, enfim, o que as testemunhas falaram, que deveria estar acobardado pelo sigilo em função do artigo 210 do CPP, que prevê a incomunicabilidade das testemunhas. Isso foi dado publicidade a depoimentos de testemunhas que estavam dando um depoimento perante o juiz, e na confiança de que aquele depoimento dela e as falas delas iriam ficar adstritas ao processo e adstritas ao conhecimento do juiz, promotor, Ministério Público e advogados, né? Também não foi nem dito para as testemunhas que as falas delas iam ser jogadas na imprensa e divulgadas assim de qualquer sorte. O que ocorre? Isso cria um prejuízo muito grande para a defesa, porque constrange as próximas testemunhas que poderiam vir e nos trazer algo de novo e algo de esclarecedor em relação aos fatos. Essas testemunhas já vêm previamente constrangidas ao juízo, pensando assim: eu não posso dizer nada diferente do que já disse a delegada, porque se eu disser diferente as coisas podem tomar outro rumo. Então constrange não só as testemunhas que já deporam, como aquelas que vão vir a depor, essa publicidade que foi dada a respeito do depoimento. Isso é uma quebra muito grande, pegar e dar publicidade ao que a testemunha disse. Primeiro que elas nem sabiam que o que elas disseram ali ia ser divulgado na imprensa. Doutor, e particularmente com a Edelvânia, o que prejudica essas informações que foram colocadas? Na verdade, com relação à Edelvânia, prejudica o processo como um todo, porque ele vai criando um julgamento midiático, um pré-julgamento midiático a respeito do que aconteceu, que, por exemplo, pode tornar o dia do julgamento uma coisa que não tem mais fundamento. Poderia simplesmente se dar uma sentença condenatória ou absolutória para ela em função do que a mídia disponibiliza. Então, isso gera uma manipulação em massa do pensar sobre o caso, tirando toda a imparcialidade do processo. Então, assim, isso o que acontece? Isso cria 2 processos. Um processo físico, que é o processo que corre na via judicial, e outro processo que corre fora do processo, que é o processo midiático de pré-julgamento contra essas pessoas, contra todos. Então, ele não é prejudicial só a Edelvânia, ele é prejudicial ao processo físico em si. Tranquilo. Continuando. Doutor, agora no caso do protocolo que o senhor vai fazer, vai pedir então que seja transferido as audiências para um outro estado. Isso que tempo leva? Na verdade, é um pouco diferente de transferidos. Nós estamos arguindo a suspeição tanto do juízo da comarca de Três Passos como do Tribunal de Justiça, porque em função do que aconteceu isso, quem fez essa divulgação foi o Tribunal de Justiça. Encontra-se no site do Tribunal de Justiça. Então nós entendemos que o Tribunal de Justiça estaria impedido, de agora em diante, tendo em vista a criação desse fato, dessa nulidade, que nós entendemos como uma nulidade, de dar decisões a respeito disso e continuar conduzindo o feito. Porque nós não temos garantias que coisas como essas não retornarão a acontecer. Então, por esse motivo, nós estamos arguindo a exceção de suspeição do juízo, da comarca e, inclusive, do Tribunal de Justiça, que poderá ser aceito ou não aceito. Não sendo aceito a exceção, ele será encaminhado o pedido à instância superior, que decidirá sobre a suspeição ou não. Para encerrar, doutor, isso demora
Por exemplo, no dia 8 de setembro começam novas audiências, novos depoimentos. Sim, nós temos marcado para o dia 8 de setembro, nós temos no Fórum da Comarca de Três Passos, que serão ouvidos algumas testemunhas que não puderam ser ouvidas em função do exíguo tempo que se teve lá. E temos também no dia 9 na Comarca de Rodeio Bonito, dia 11 na Comarca de Frederico Westphalen e assim por diante outras que eu não tomei conhecimento. Até pedimos a dispensa de comparecimento nessas outras porque elas não dizem respeito às nossas testemunhas auladas. Né? Adianto para vocês que a Delvânia tem uma única testemunha aulada na sua defesa e essa testemunha será ouvida no Fórum da Comarca de Frederico Westphalen. Então, da nossa parte, o que nos interessa é ouvir as de acusação e essa única testemunha que é no Fórum da Comarca de Frederico Westphalen e nada mais além disso. Esse pedido, então, de suspensão não... Suspeição. Não prejudica... Não sei, não posso lhe dizer, depende de quanto tempo ele vai levar, né, para ser julgado ou não recebido. Existem N possibilidades e existem N recursos também, num caso de não recebimento dessa suspeição. Então se poderá discutir. Se, por exemplo, essa via houver problema nessa via, existem outras vias também para se combater essa situação, porque o que esquece atacar é essa situação, que as testemunhas deram depoimento à tarde e à noite o que elas disseram está divulgado na internet. Isso nós não podemos concordar, de forma alguma. O senhor acredita que mudou um pouco os rumos do processo, do julgamento, dos depoimentos, a questão desses vídeos que foram publicados essa semana? Na verdade, os vídeos, o que eles fazem? Eles acirram mais a população, eles geram mais revolta perante a população, eles geram uma situação assim de queremos mais, queremos justiça, ele aumenta o clamor público, isso significativamente, com uma questão que na verdade não diz respeito ao processo em si, embora possa estar intimamente ligado uma coisa com a outra. Mas ela é um fato que antecede o processo. Ele não está íntima, não quer dizer com relação ao evento morte. E eu me atenho à minha cliente, porque a versão da minha cliente ela é de ocultação de cadáver e que o menino teria morrido por uma dosagem, uma superdosagem de medicamento que ele tomou, que teria sido ministrado para ele tomou a superdosagem e ele veio a óbito. Então, essa situação, ela não tem nada a ver com as brigas ou o que acontecia na casa do menino, né? Até por sinal eu vi os vídeos, eles pela imprensa, porque quando me disseram que havia feito a perícia do telefone do médico, eu nem sequer me dei o trabalho de ir lá investigar o que seria a perícia no celular do médico, por tão banal que é as perícias no celular do médico para a defesa da Edelvânia. Você acredita que não ajuda na defesa? Não nos ajuda. O que acontece? Inegavelmente ele acirra o clamor público, né, por justiça com relação ao caso. Né, mas interferir diretamente com relação à minha cliente eu não consigo visualizar em que poderia ser, a não ser nisso. Né, ou incutir na cabeça dos jurados uma necessidade de condenação independente de qualquer coisa, sem que se pudesse analisar outros fatores, né, sem que se contextualizasse o vídeo. Então é nesse sentido que ele nos pode, né, eventualmente trazer algum... Certo. Ótimo, então.